Mini Cooper S 1.6 Turbo. E aí, você compraria? E para você que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí qual carro você gostaria de ver aqui no Você Compraria e não esquece de deixar o seu like. E agora, bora lá falar sobre os problemas crônicos e também muito conhecidos do Mini Cooper em sua versão S, tá? E esse daqui é ano 2013 e conta com a motorização 1.6 turbo, que é muito conhecida aí, né? Afinal, é um carro que está no mercado aí há bastante tempo, né? Já foi muito preparado, muito fuçado, muito blindado, de tudo um pouco. Já esse daqui é uma joia rara e conta com apenas 9.000 quilômetros, pessoal. E tá aqui na nossa belíssima WKS Automotive para uma revisão, nada mais nada menos do que por tempo. Então hoje, né, faz exatamente um ano a última vez que esse carro trocou óleo e veio até nós aqui realizar esta belíssima manutenção. Então você que tá pensando em comprar um Mini Cooper 1.6 Turbo da versão S, não perca esse vídeo, que a gente vai falar de todos os problemas possíveis e impossíveis nessa motorização aqui. Então bora lá conhecer um pouco mais. Eu já vou começar abrindo o capô. Digamos assim, o calcanhar de Aquiles está muito relacionado à parte de motorização, tá? E também de suspensão, mas vamos iniciar pelo coração aqui do belíssimo Mini. E vamos aos problemas crônicos agora, como havíamos falado. E se você já ouviu falar sobre Mini Cooper S, você muito provavelmente sabe que ele é um carro turbo, né? Turbo alimentado, turbo compressor. Para quem não sabe o que é uma turbina, né? Ela nada mais nada menos do que pressuriza o ar para dentro do motor. Então ele acaba, né, entrando mais ar, e entrando mais ar, entra mais combustível. Então naturalmente ela dá mais potência e trabalha com pressão positiva. E é exatamente isso que está aqui. A gente até vê, né? Tem um aviso para não colocar a mão, mas a turbina acabou sendo um dos grandes vilões, né, desse carro. Então praticamente um problema crônico, ok? Além dela gerar vazamentos de óleo, muitas vezes ela acaba danificando a parte do rotor ou até mesmo das pás, tá? Necessitando uma substituição ou um upgrade, ok? Então você pode trocar para uma original ou às vezes, né, realizar um upgrade. Então esse é um problema crônico dessa geração de Mini Cooper, tá? Então os Mini Coopers com motor 1.6 turbo, muito provavelmente, se não deram, vão dar algum problema na parte da turbina, tá? E ela acaba ocasionando, como eu falei no começo, alguns vazamentos de óleo, né? Então sempre acaba queimando um pouco de óleo, ok? Além disso, né, as velas de ignição desse carro também dão um problema e as bobinas também, tá? Então são dois problemas que acabam sendo conjuntos. Às vezes as bobinas acabam perdendo eficiência e danificando as velas, e às vezes as velas acabam perdendo eficiência e danificando as bobinas, tá, pessoal? E por que isso acaba acontecendo aqui nesse carro? Porque esse carro ele já tem a injeção direta de combustível. Então o bico injetor já joga o combustível lá dentro da câmara de combustão, tá? Então isso, de certa forma, assim, acaba ajudando bastante no consumo de combustível desse carro. Ele melhora um pouco o consumo, mas também ele acaba carbonizando o cabeçote, tá? O trabalho também tem que ser feito e também é um problema muito comum nesses carros, né? Então, como a gente vem falando aí de problemas crônicos, né? Esse é mais um problema crônico desses motores, a carbonização. Isso ocorre normalmente, né? Apenas pelo uso e também pela baixa qualidade de combustível. Então, quanto pior a gasolina for, né? Então, a mais baixa qualidade de gasolina que você acaba utilizando, mais ele vai acabar carbonizando o motor, ok? Isso influencia no consumo, influencia, né, nessa própria mão de obra. Então, são vários itens, né? Então, uma coisa acaba puxando a outra, ok? E falando sobre os vazamentos de óleo, ficou um detalhe importante que eu preciso falar também, que um dos principais diagnósticos para isso, né, na parte de carbonização e de repente até de vazamentos de óleo, é a parte aqui do escape, tá? Então você sempre pode estar de olho aqui no seu escapamento, que ele é um dos grandes indicadores de mau funcionamento do coração do carro, que nós conhecemos também como motor 1.6 turbo, tá? Então, ó, aqui a gente consegue ver, né, que ele acaba utilizando gasolina que não tem uma alta octanagem, tá? Então é mais voltado para gasolina comum, principalmente, né, quando fica esse preto aqui, que é um pouco de fuligem de sobra da gasolina comum. Se ele estivesse utilizando gasolina Podium, né, gasolina Premium, não ficaria desse jeito. E também quando tem muito vazamento de óleo pelos retentores, tá, que eles acabam, né, passando bastante óleo pelos retentores, sai bastante fumaça preta que indica óleo queimado aqui, ok? É isso. Então falamos de turbina, vazamentos de óleo, falamos das bobinas, das velas, né? Falamos também da carbonização e agora vamos à parte do termostato. Então aqui nós vemos o reservatório de líquido de arrefecimento.
Então, o que está aqui, né? Está a comumente conhecida água ou, para os mais entendidos, o líquido de arrefecimento. E o líquido de arrefecimento, ele funciona através de um sensor de temperatura, também conhecido como termostato, que acaba dando muito problemas nesses carros também, né? Junto ao termostato, a bomba d'água também apresenta esses problemas. E esses carros, pessoal, já estão há muito tempo no mercado, há muito tempo sendo usado, há muito tempo, às vezes, recebendo uma manutenção que deixa a desejar, para não falar outra coisa, tá? Então a manutenção acaba deixando a desejar e esses problemas acabam sendo mais recorrentes ainda, tá, pessoal? Toda essa parte que eu falei de problema crônico é o que você tem que se atentar quando você for comprar um Mini Cooper desse. Por isso, eu já deixo a pergunta aqui no meio do vídeo. E aí, sabendo de todos esses problemas crônicos só relacionado à motorização, você compraria? Complicado, né? Então, falamos do termostato, falamos da turbina, falamos do vazamento de óleo, falamos da carbonização. Os vazamentos de óleo que a gente tem para comentar também, né? São dois pontos inicialmente. Podem ser a parte das juntas aqui do motor, que elas acabam ressecando, né? E também a parte da turbina, algumas conexões que tem O-rings de borracha acabam ressecando também e gerando alguns vazamentos. Então, assim, é um carro muito complexo, ok? Aqui na parte de powertrain, né? Na verdade, na parte de motor, falamos tudo. Quando a gente estiver lá dentro, eu conto mais sobre o câmbio, ok? Mas isso está mais relacionado a algumas dicas aí. Bora falar de suspensão agora? Então, vamos lá. E agora, vamos falar sobre a belíssima suspensão do Mini Cooper, né? Belíssima porque ela tem a questão de funcionabilidade excepcional. É um carro que tem a sensação, né? O feeling de direção conhecido como go-karting, tá? Aponta bem legal, faz curvas bem legais. Porém, para o uso urbano, para o uso no dia a dia, para o uso em São Paulo, melhor dizendo, acaba sendo um empecilho. Primeiro, por ser um carro baixo, né? Esse, além de tudo, ainda conta com o peso extra da blindagem, então acaba sofrendo bastante a parte de bandejas, né? Buchas de bandeja, entre outros pontos. E a suspensão em si, né? Também, e os pneus Run Flat, tá, pessoal? Para quem não sabe, esses carros não tem step e contam com o pneu Run Flat. Ele é aquele pneu que fura, mas ainda continua funcionando, mas ele acaba sendo bem mais duro e bem mais sensível a intempéries do dia a dia, tá? Esse é um problema muito conhecido aqui na linha Mini Cooper, né? A parte de suspensão, pneu e bandejas, tá? Também é um problema crônico, mas está muito relacionado também aonde você acaba utilizando o carro, ok? Fica aí, né, o aviso para você tomar muito cuidado com suspensão de Mini Cooper, porque é quase um pênalti nesse carro, né? Por que um pênalti? Mais uma vez ressaltando, porque na parte de esportividade ela funciona excepcionalmente, mas aqui na parte de usabilidade do dia a dia ele acaba se tornando um problema crônico do veículo, ok? Toda essa parte aqui falada, né? E para finalizar essa parte de suspensão e rodas, esse carro também tem um pequeno problema na caixa de direção elétrica, que ela simplesmente para de funcionar do nada, tá? Então é mais um problema crônico e também não está muito relacionado ao uso, mas ao funcionamento da caixa elétrica mesmo. Agora vamos à interna, que é a cereja do bolo desse carro, e vamos falar sobre câmbio agora. Agora, já aqui dentro do Mini Cooper, vamos falar sobre o câmbio dele, né, pessoal? É um câmbio que muitos aí costumam falar que dá muito problema. Mas aqui eu acho que é mais uma questão de uso sem manutenção devida, ok? Então é essencialmente necessário você substituir a parte do fluido de transmissão ou óleo de câmbio, se preferir, a cada 60 mil quilômetros, ok? A gente costuma indicar também o tempo, né, da validade do óleo lubrificante, que chega a ser de no máximo 4 anos ou 60 mil quilômetros. Então, se você tem um carro desse e ainda não fez essa manutenção, entre em contato conosco aqui da WKS Automotive, que é essencial para o funcionamento correto da sua transmissão, ok? Não se esqueça disso, tá? Então, né, esse daqui também é um problema crônico, mas mais por conta do ano dos carros e da falta de manutenção. Ele também tem problema no teto solar. Esse daqui funciona, como vocês podem ver, tá? Vocês devem estar vendo a imagem dele abrindo aí. Porém, esse é blindado, tá? E esses tetos aqui são muito conhecidos por travarem abertos, tá? Então é um problema, mais um problema crônico aqui do Mini Cooper S desta geração, tá? Conseguimos aí falar sobre praticamente tudo do Mini Cooper, todos os problemas crônicos, né? Conseguimos mostrar a maioria deles, tem alguns que a gente não consegue mostrar, mas falamos de todos os problemas crônicos conhecidos do Mini Cooper. E a maioria deles você consegue evitar com manutenção preventiva, ok? Então você consegue diagnosticar o problema antes mesmo dele acontecer e acabar se tornando uma manutenção corretiva, que você tem que substituir
para ele voltar a funcionar, ok? Não esqueça de nos visitar aqui na WKS Automotive, mande uma mensagem, venha tomar um café, venha tomar uma água, venha acompanhar as gravações do dia a dia, venha conhecer todos esses problemas do Mini Cooper aqui, nós já sabemos que podemos evitar no seu carro, ou de repente, se você estiver comprando um, você pode trazer ele para um pré-compra aqui na WKS Automotive, ok? Então, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e comenta qual carro você gostaria de ver no próximo Você Compraria da WKS, ok? Então, esse daqui é o canal da WKS Automotive, eu sou Vitório Neto e esse é o Mini Cooper 1.6 Turbo. E aí, você compraria?